eu não posso me omitir, né? Já que o senhor falou no meu estado, e a crise de segurança pública foi no meu estado, e eu tive a oportunidade de, na quinta véspera de carnaval ali, junto com o senador Major Olímpio, a quem eu sou muito grato, e ao povo do Ceará também, ficamos até de madrugada lá, né? E procuramos mediar, e eu tenho o dever de discordar respeitosamente de Vossa Excelência. Não percebi em nenhum momento, nem do governo Camilo Santana, do governador do seu partido, do PT, e nem do governo federal, nenhum tipo de intenção política, de outro pensamento que não fosse de resguardar a população do Ceará, que naquele momento estava em aflição. Então o governo federal teve uma postura, ao meu modo de entender, o senhor vê que eu tenho críticas aqui em outras áreas, tem uma postura independente nesse Senado, mas ele foi exemplar na condução da GLO, na liberação da GLO do presidente Jair Bolsonaro, um pedido do governador Camilo Santana que poucas horas depois foi aprovado pelo presidente, o ministro Sérgio Moro, o ministro também o ministro da Segurança, da Defesa, ministro Fernando, não é isso? Esteve também lá no Ceará, assim como o nosso general, não o general Ramos, o general Guilherme Teófilo, aqui da Força de Segurança Nacional, que também foi acionada e prontamente atendeu. Tiveram, ao meu modo de entender, uma condução extremamente republicana ao povo do Ceará. Rapidamente atenderam, renovaram por mais uma semana, né? Todos os senadores, parlamentares, lideranças políticas do Brasil voltam ao Congresso Nacional com enorme preocupação. Estamos vivendo hoje dias de caos permanente. O governo e o presidente da República terminaram por ser indutores de uma situação conflitiva, desnecessária e, ao mesmo tempo, inaceitável. Primeiro, o presidente da República, juntamente com o seu ministro da Justiça, estimulando motins nas polícias militares, apostando em conflitos diretos com os governadores de estado, numa situação que vai frontalmente contra a sua tarefa e responsabilidade de manter e de preservar a paz social. O ministro do governo, para dizer que o Congresso estava chantageando, que tinha que botar o povo na rua para fechar o Congresso. Está tudo errado, senhor presidente. Infelizmente, no Brasil está tudo errado. O Brasil está à deriva e o Congresso, por isso, é mais essencial do que nunca. Ou o Congresso toma em suas mãos as rédeas desse processo, ou vai dar espaço a uma escalada despótica de um presidente da República que tem uma clara tendência ditatorial e fascistoide. Por isso, volto hoje aqui para dizer isso na expectativa de que aqui no Senado nós tenhamos muitas vozes para dizer ao senhor presidente da República: Vossa Excelência pode muito, mas não pode tudo. Vossa Excelência jurou a Constituição da República. E a Constituição da República prevê o respeito à autonomia e à independência dos poderes. Prevê o respeito à liberdade e às garantias individuais.
não prevê como direito do presidente da República ameaçar a sociedade, ameaçar a democracia e tentar implantar no Brasil uma ditadura. Vou fazer uma parte no final, senador Humberto. Eu não posso me omitir, né, já que o senhor falou no meu estado, e a crise de segurança pública foi no meu estado, e eu tive a oportunidade de, na quinta véspera de carnaval ali, junto com o senador Major Olímpio, a quem eu sou muito grato, e ao povo do Ceará também é muito grato, que atendeu o nosso pedido, de irmos juntos, através de uma comissão especial independente, não oficiada, não foi algo oficializado pelo presidente do Senado, mas nós montamos essa comissão, inclusive o senador Elmano Ferrer foi também, ele que é cearense, mas foi eleito pelo Piauí, mas nasceu no interior do Ceará. O senador Tasso Gereissati, senador Prisco Bezerra, nós montamos uma comissão e fomos ouvir os dois lados. Tivemos com o governador Camilo Santana lá no Palácio da Abolição, ele demonstrou para a gente com a sua equipe, levou o Procurador-Geral do Estado, levou o Ministério Público, o presidente da Assembleia Legislativa. Nós entendemos o que é que foi demonstrado em termos do reajuste, de toda a situação daquela paralisação. Saímos de lá, já era tarde da noite, fomos lá no quartel, no 18º Batalhão, conversamos com os manifestantes, os policiais que estavam aquartelados, ficamos até de madrugada lá, né? E procuramos mediar, e eu tenho o dever de discordar respeitosamente de Vossa Excelência. Não percebi em nenhum momento, nem do governo Camilo Santana, do governador do seu partido, do PT, e nem do governo federal, nenhum tipo de intenção política, de outro pensamento que não fosse de resguardar a população do Ceará, que naquele momento estava em aflição. Então o governo federal teve uma postura, ao meu modo de entender, o senhor vê que eu tenho críticas aqui em outras áreas, tem uma postura independente nesse Senado, mas ele foi exemplar na condução da GLO, na liberação da GLO do presidente Jair Bolsonaro, um pedido do governador Camilo Santana, que poucas horas depois foi aprovado pelo presidente, o ministro Sérgio Moro, o ministro também, o ministro da Segurança, da Defesa, ministro Fernando, não é isso? Esteve também lá no Ceará, assim como o nosso general, não o general Ramos, o general Guilherme Teófilo, aqui da Força de Segurança Nacional, que também foi acionada e prontamente atendeu. Tiveram, ao meu modo de entender, uma condução extremamente republicana ao povo do Ceará. Rapidamente atenderam, renovaram por mais uma semana, né? Foi uma semana de liberação, depois foi renovado pelo governo federal, o que facilitou, no meu modo de entender, o restabelecimento da paz social, que foi culminada ontem com um acordo de bom senso entre o governo do estado do Ceará e entre esses policiais que estavam aquartelados, com uma solução que terminou a greve. Então eu acho que houve aí algo que transcendeu a questão política partidária, né? Tanto do presidente como do próprio governador. Então eu acho que foi uma demonstração de maturidade dos dois, de interesse da população, e que teve o desfecho, graças a Deus, ontem à noite, infelizmente, como o senhor bem colocou, com quase 300 vidas perdidas, né, de cearenses, mas acredito que fica o aprendizado para as instituições. Então, só queria fazer esse registro para o senhor, porque eu participei dessa comissão, estive
com o senador Major Olímpio, senador Mano Ferrer, senador Tasso Gereissati e senador Prisco Bezerra, tentando mediar essa solução. Obrigado. Sugiro a Vossa Excelência que converse com o ministro Sérgio Moro, que em nenhum momento deu uma demonstração que não fosse diferente de estar querendo politizar o processo. Inclusive no dia de hoje, inclusive quando ameaçou junto com o presidente da República a não renovação da GLO. Em todas as situações que aconteceram em governos anteriores, e não estou falando do PT só não, sempre que aconteceu esse tipo de mobilização das forças nacionais, até mesmo do próprio Exército, quando não havia a Guarda Nacional, foram por tempo indeterminado. E, no entanto, nesse processo agora, afora as declarações do ministro, afora a lentidão de tomada de decisão, veio essa questão concreta que chegou a fazer com que pensassem governadores em recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo garantisse a continuidade da GLO. E falo isso principalmente, senador Girão, porque essa é uma situação que pode acontecer novamente. A situação dos trabalhadores brasileiros, dos funcionários públicos, dos trabalhadores da segurança é precária em todo lugar. Imagine se situações como essas se repetirem e o critério que venha a ser utilizado pelo governo federal leve em consideração as divergências partidárias, o que A, B ou C fez. O discurso do senhor Sérgio Moro hoje foi esse. Apesar dos Gomes, o que é que a gente tem a ver com isso? O que é que o povo do Ceará tem a ver com isso? O que o governo tem que ter é a responsabilidade de cumprir o que o Pacto Federativo diz. E o que ele diz, aliás, o que a Constituição brasileira diz. O que ela diz que é obrigação do governo federal garantir o Pacto Federativo e a paz interna e o respeito aos demais poderes. E nós não vamos abrir mão de tecer essas críticas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora, então, o senador Eduardo Girão. Muito boa tarde aos senhores senadores aqui presentes, aos funcionários do Senado Federal, aos assessores, ao povo brasileiro que está agora nos ouvindo pela Rádio Senado, nos assistindo pela TV Senado a partir do trabalho de profissionais dedicados dessa casa. Eu queria, nessa primeira sessão do mês de março começando hoje, aqui para o Senado Federal, nessa segunda-feira, manifestar a minha esperança de que na votação amanhã do veto, especialmente do veto número 52, que é o veto do orçamento impositivo, o Brasil vença. A velha política, a má política, perca. E eu manifesto essa esperança, senador Exalci Lucas, a partir das inúmeras manifestações que eu tenho recebido de mensagens, não apenas no gabinete, mas também no próprio Zap, de brasileiros comprometidos com o que é certo, comprometidos com uma nova política no Brasil, onde essa questão do toma lá da cá, da barganha, de algo que cada vez mais nos enoja, nos deixa tristes e nos causa repugnância de práticas políticas no nosso país que tem atrasado essa nação, que tem deixado de joelhos o Brasil para o mundo
no combate à corrupção, que amanhã nós tenhamos essa grande vitória, que é a manutenção, sim, do veto 52, que não vai deixar na mão de um deputado, de um parlamentar, 30 bilhões do dinheiro suado do povo brasileiro que contribui para essa nação. Nós estamos diante de um grande dilema. Que precisaremos de bom senso e do apoio popular, sim, nessa votação do Congresso Nacional. Graças a Deus, durante esse carnaval, muita gente que começa a gostar de política no Brasil, não tem outra forma de a gente se modificar a realidade desse país, se não for através do parlamento, através do governo executivo, através do judiciário, de forma transparente, de forma harmônica, mas sendo cobrado, sim. Tem muita coisa a ser limpa nesse país ainda. A Operação Lava Jato, que é um presente que o povo brasileiro ganhou há 5 anos, recuperando bilhões de reais desviados, roubados em governos anteriores. Um trabalho que colocou o Brasil, pela primeira vez, para o nosso orgulho, no bom sentido dessa palavra, colocou o Brasil num patamar de país de primeiro mundo, na luta contra a impunidade. O brasileiro cansou de ser roubado, de ser lesado. E a Operação Lava Jato, pela primeira vez, virou uma referência positiva do Brasil no combate à corrupção. Não apenas recuperando os bilhões de reais, de dólares desviados, mas trazendo esperança a partir do momento que pessoas que jamais seriam punidas nesse país, o crime do colarinho branco, gente poderosa, empresários influentes, políticos tradicionais, foram para trás, de trás das grades, pela primeira vez na história desse país. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Eu sou um entusiasta, já disse aqui outras vezes, dessa operação. Sou um entusiasta, sim. Um dos motivos de eu estar no Senado foi por idealismo a partir de um novo sentimento de que a justiça estava sendo feita para todos. Mas não se engane, não. O crime reage. Da mesma forma que reagiu na Itália, quando teve a Operação Mãos Limpas lá, equivalente à Operação Lava Jato no Brasil, o crime começou a reagir, inclusive no parlamento, para se esfacelar a Operação Mãos Limpas. Aqui, nós não vamos deixar, não. E o povo brasileiro que começa a gostar de política, e daí é que me vem esse otimismo de que amanhã a gente vai ter uma vitória e de que outras vitórias virão no combate à corrupção do Brasil. O povo brasileiro está começando a gostar de política, a entender, a estudar, a cobrar seus parlamentares. Isso é fantástico. Senador Elmano Ferrer, eu recebi centenas de mensagens de brasileiros que botaram lá o seu CPF, colocaram o seu nome. Muitas eu consegui responder. E a empatia é fantástica. As pessoas felizes em
ter encontrado, talvez pela primeira vez, uma ressonância. Uma chama de esperança surge nesse país com a proximidade do povo para essa casa que é deles. Isso é muito saudável para uma democracia, com respeito, na base do diálogo, na base da cultura da paz, mas com firmeza, sim. As perguntas que me faziam com o senador, como é que o senhor vai votar no veto 52? Nós queremos que o senhor mantenha. Isso é respeito. Isso é a opinião do povo brasileiro que está acompanhando o que nós estamos fazendo aqui. Isso é fantástico. Então, amanhã... Meu nobre, Claro, senador, fica à vontade.